Esse assunto é um assunto que não parece ser muito comentado, né? Hoje em dia a gente tem muitos pacientes que são acometidos pelo vírus da AIDS e eu acredito que seja interessante a gente falar um pouquinho a respeito desse tema para que a gente possa tirar as dúvidas, né, desses pacientes. Toda vez que um paciente ele tem alguma doença, alguma condição específica, algumas dúvidas pairam, né, a respeito principalmente se ele pode ou não fazer implante. Essa questão ela é sempre colocada quando a pessoa tem alguma condição, né? Eu tenho diabetes, eu posso ou não posso? Eu tomo o remédio X, eu posso fazer implante? Ele vai interferir ou não? Então, essas dúvidas elas são muito pertinentes, essas dúvidas são muito frequentes e hoje eu queria conversar a respeito disso com você. Vamos falar um pouquinho a respeito dos pacientes que possuem o HIV positivo, se eles podem ou se eles não podem fazer um tratamento com implante dentário. O que vem a ser a AIDS, então? A síndrome da imunodeficiência adquirida. A AIDS, ela é uma doença causada por um vírus. E esse vírus, ele vai atacar exatamente as células de defesa do nosso organismo. A partir do momento que esse vírus ataca essa célula, faz com que você fique com o seu sistema imunológico, seu sistema de defesa comprometido. E aí então você começa a ficar um pouco mais fraco e suscetível a contrair qualquer tipo de doença. No início da AIDS, né, hoje as medicações evoluíram bastante, mas no início, quando surgiu a AIDS e começou a se falar em AIDS, as pessoas morriam simplesmente porque elas pegavam uma gripe. O sistema imunológico delas ficava tão fraco que elas não conseguiam, elas não tinham resistência, suporte imunológico para poder se recuperar daquela gripe e acabavam falecendo. E para a saúde bucal, como que esse vírus atua? Na saúde bucal, gente, esse vírus ele vai fazer com que você fique mais suscetível a ter gengivite, que é a inflamação da gengiva, pode causar o aparecimento de candidíase oral, úlceras, né? E tudo isso provocando o quê? Trazendo desconforto e dor para que você, quando você deseja comer. Outra coisa que acomete a boca também, quando o paciente é HIV positivo, é a periodontite. Periodontite, para que você tenha uma noção, ela é como se fosse um estágio mais avançado da gengivite, tá? Ataca não só a gengiva, mas ataca o osso. Muitas vezes os pacientes vêm até a perder seus dentes por conta disso. Outro sinal que aparece também, que é muito comum acontecer, é o surgimento do sarcoma de Kaposi, que é um câncer que dá na boca do paciente, tá? Aparece ali o sinalzinho do sarcoma e ele está muito associado com pacientes com AIDS, tá bom? Então, esses são os sinais, as condições que apresentam em boca pacientes que têm HIV positivo. E para o tratamento odontológico, se eu preciso fazer um tratamento odontológico, seja ele um tratamento de canal, seja ele uma restauração, qualquer outro tipo de tratamento odontológico, vai ter alguma implicação séria por eu ter AIDS, por eu ser um paciente HIV positivo? Olha só, a gente falou que o HIV, esse vírus, ele ataca as células de defesa do organismo. A partir do momento que ele ataca essas células de defesa do organismo, a tendência é que o seu organismo fique mais fraco. E o seu organismo estando mais fraco, é provável que você fique mais suscetível, é mais fácil de acontecer de você contrair uma infecção, de você contrair uma inflamação, tá? Então, esse é o grande problema. O que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar ver como que está esse paciente, pedir exames de sangue para que a gente possa ver como que está esse paciente, se ele está bem ou se ele está imunodeprimido. Se ele estiver imunodeprimido, não seria razoável fazer nenhum tipo de tratamento nesse momento, tá? Para o tratamento de implantes é a mesma coisa, vale o mesmo pensamento. O
paciente está mais fraco, porque ele tem AIDS. Como que tá? Legal, ele está tomando os antivirais, está tomando a medicação, as medicações hoje evoluíram demais, então os pacientes conseguem, após saberem que tem o vírus HIV, eles conseguem ter uma sobrevida muito maior do que antigamente no começo da doença, tá? Então, a gente precisa fazer o quê? Exame de sangue. No exame de sangue, a gente vai fazer uma contagem de células CD4, tá? Que são os linfócitos CD4. Se eu tiver de 500 a 1.500 células por microlitro no organismo, eu tenho um estágio normal. O paciente pode fazer implante, o paciente pode fazer tratamento que não vai ter problema algum. Agora, se eu tiver abaixo disso, já liga uma luz amarela. Então a gente tem que procurar ver, né, compensar esse paciente, ver se de repente não cabe aumentar talvez a dose, né? O interessante seria o dentista encaminhar para o médico que está fazendo o tratamento, tá? Para ver se aumenta a dose ou faz alguma outra terapia em adição à que ele já vem fazendo, para que esse paciente consiga aumentar essas células de defesa, tá? Porque se ele vier fazer o tratamento imunodeprimido, é aquilo que a gente falou no começo, ele pode vir a contrair infecção, inflamação com mais facilidade. E isso é tudo que a gente não quer para a gente não correr risco no nosso tratamento. Claro que procedimentos mais invasivos, eles têm que ter tomado mais cuidado. Procedimentos que são menos invasivos, de repente, até o paciente pode estar fazendo, tá? Isso tem que ser muito bem colocado, tem que ser visto com muito bom senso para a gente poder ver se a gente faz ou não faz. O ideal é que o paciente abaixo de 500 não faça tratamento e aí procure seu médico para a gente poder melhorar essa situação para depois fazer o tratamento, tá? Só como curiosidade, paciente que tem por volta de 200 células por microlitro, esses pacientes, essa medida é geralmente de diagnóstico de HIV positivo, tá? Quando a pessoa faz o exame, geralmente ela vem com as contagens de célula entre 200 ou abaixo disso. E a manutenção, a gente também tem que falar a respeito de manutenção desses implantes, né, no paciente com AIDS. A manutenção ela é muito parecida com qualquer outro tipo de caso, tá? Não foge à regra. É a boa higienização da boca, uso de escovação, trocar a escova de tempos em tempos, fazer uso do fio dental, retornar ao dentista para fazer as visitas periódicas, tá? Nesse seu retorno ao dentista, é muito legal que o dentista peça exames, ele pode pedir um exame de células, né? Um exame de sangue para saber como que estão a contagem das suas células, se você está bem, se você não está bem, pedir um raio-x para que a gente possa ver a saúde daqueles implantes que foram feitos, tá? Então, assim, os cuidados são muito parecidos com todos os outros cuidados que a gente tem com todos os outros pacientes, não muda nesse momento. O que muda é no antes, no planejamento, que a gente tem que ver, resumidamente, se esse paciente ele está imunodeprimido ou não. Se ele estiver imunodeprimido, vamos trabalhar para a gente tentar melhorar essa situação e aí sim fazer o tratamento. Se ele não conseguir melhorar, o ideal é que não faça o tratamento. Pessoal, eu quero agradecer, muito obrigado a vocês por estar assistindo esse vídeo. Peço que você se inscreva no canal se você acha interessante os vídeos que a gente faz aqui. Se você puder também, deixa o seu like, que assim o YouTube entrega esse vídeo para mais pessoas e a gente pode chegar a outras pessoas que de repente esse vídeo possa fazer sentido, né? Esse ou outros vídeos do canal. Eu agradeço muito ao carinho que vocês estão tendo com a gente aqui no canal e se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, é só deixar na descrição. Eu estou meio atrasado para responder as perguntas, eu sei disso, mas eu vou responder todo mundo, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.